Não vou tirar. Então eles têm que ajudar. Então é por isso que é conhecido como Parabhasta. Então outro é Nrsimhadeva Bhaktavatsala Parabhasta. Então na língua de Nrsimhadeva ele estava rugindo como um leão. E é por isso que Nrsimhadeva, depois de matar Hiranyakashipu, ele estava rugindo, demonstrando seu poder. Até mesmo os semideuses Brahma estavam temendo essa forma de Nrsimhadeva. Então até mesmo Lakshmi Devi, ela estava... Então todos os semideuses disseram, todos os semideuses falaram para Lakshmi Devi, vai lá pacificar o seu esposo. Então ela disse, eu não posso pacificá-lo. Então nem mesmo Lakshmi Devi foi próxima de Nrsimhadeva. Mas quando Prahlada Maharaj ele veio, o coração de Nrsimhadeva imediatamente se derreteu. Então ele pegou Prahlada e colocou no seu próprio colo. Então a sua raiva ela desapareceu. Então Bhaktavatsala Nrsimhadeva, então ele é a expressão máxima de Bhaktavatsala. Então Nrsimhadeva estava chorando e disse, ei Prahlada, eu vim tarde para protegê-lo. Então chegou e ele disse, ei Prahlada, peça por uma bênção. Eu não vou ficar satisfeito se você não pedir uma bênção. E Prahlada disse, eu não sou um comerciante. Tudo que eu fiz para você, os nomes que eu cantei para você, não, então os comerciantes eles estão fazendo negócios, eles estão fazendo trocas com tudo. Então você dá dinheiro e você pode comprar coisas. E Prahlada disse, eu não sou um comerciante, eu não quero fazer nenhuma troca. Então Nrsimhadeva disse, eu não vou ficar em paz se você não pedir uma bênção. Então ele disse, ok, por favor, libere o meu pai. Então Nrsimhadeva disse, você na verdade não pediu por nada. Porque se um Kanistha Adhikari, os pais de um Kanistha são automaticamente liberados. Na verdade, 7 gerações são liberadas. O Madhyama Adhikari, 14 gerações são liberadas. E o Uttama Adhikari, 21 gerações são liberadas. E você é um Uttama Maha Bhagavat. Então seus pais eles já estão liberados. Então ó Prabhu,
que eu possa ir no lugar de todas as divas para o inferno e elas possam ser liberadas. Então, Prahlada ele disse esse verso. Então, aqueles que estão fazendo bhajan nesse mundo, eles querem ser liberados. Eles estão buscando pela sua própria liberação e por isso que eles estão fazendo bhajan. Então ele pediu para Nishinradeva: ó Prabhu, por favor me dê a potência para que eu possa pregar os santos nomes em todos os locais. Dessa maneira as pessoas possam ser liberadas. Então Nishinradeva disse: não há ninguém como você, nem no passado nem no futuro. Então veja quanta Bhakta Vatsalya Nishinradeva tem pelos seus devotos. Então os três Parabhastas, as expressões máximas de Bhagavan, então é Krishna, Ramachandra e Nishinradeva Bhagavan. Então o Harikatha de Nishinradeva é muito doce também. Então o Ramayana é um livro muito especial. Não há nenhum livro no passado e nem no futuro como esse. Na verdade, esse livro ele foi escrito então são muitos versos, o número eu não consegui pegar, mas então Ramachandra está sempre glorificando Quem está glorificando o Ramakatha? O Shivaji está sempre glorificando o Ramakatha. Então, existem 10 bilhões de versos. Então ele dividiu o Ramayana em 3 partes. Então cada um teve 33 crores. Então eram 10 bilhões de versos, mas Shivaji ele dividiu em 3. 330. Então ele dividiu em 3 e uma parte se perdeu. Então ficaram Então, cada uma das partes tinham 33 coros. Então, ele também dividiu 100 mil em 3 partes também. 33 mil. Então, novamente, ele dividiu
Então somente 1000 sobraram. Então ele dividiu 3 vezes. Então 1000 dividido por 3. 333. Então 333. Então 100 sobraram. Então 100 shlokas sobraram. Então ele falou, esses 100 shlokas eu vou dividir em 3 partes também. Ficaram 33, 33, 33. E aí sobrou somente um shloka. E um shloka tem quantas sílabas? Então essa Anushtana Chanda, essa métrica, tem 32 sílabas. Então 32 dividido por 3. Então ele são 3 partes de 10 e 2 sobraram. Então eu vou pegar essas 2 sílabas. É o nome de Ram. Então é por isso que Shivaji está sempre cantando o nome de Ram. Ele está sempre cantando o nome de Ram. Então, Anga significa... Então, o nome de Rama é o número 1. Então, se você não cantar, os nomes são inúteis. Então, talvez você esteja meditando em Nirakara. Então, os nomes de Rama são é o número 1. Então todos os outros nomes são 0. Se você escrever o número 1, quanto mais zeros você colocar no lado direito, então você vai aumentando, você está multiplicando por 10. Então você coloca um 0 a 10, coloca mais um 0, 100, coloca mais um 0, 1000 e assim por diante. Mas se você remover o 1 do lado esquerdo, então o que vai sobrar é só 0. É isso que Tulsidas disse. Então o número 1 são os nomes de Ram e de Krishna. Quantos dígitos tem no seu celular? Então tem um 0 bem bonito lá. Então o 0 não conta, você tem de 1 até 9. Então todos os zeros que você colocar do lado direito de algum número, você está multiplicando por 10 o valor daquele número. Mas se você colocar, se você remover esse número que está à esquerda, não tem nenhum valor. Então se você não cantar os nomes de Rama, então todo o resto que você fizer, então talvez a pessoa esteja seguindo todas as regras e regulações, tomando 3 banhos por dia.
canta os mantras, mas não canta os nomes de Rama. Então isso não vale nada. Então Hanuman ele veio na dinastia dos animais. Então qual o livro de... Cadê o livro de canção? Então, porque ele é um devoto de Vishnu. Está com o seu celular aí para ligar para ele? Então, você não está cantando os nomes de Krishna, mas você está seguindo todas as outras regras. Então isso não tem nenhum valor. Eu não estou dizendo que você não deve seguir as regras e regulações. Então o significado é muito belo. Oreman. Você não tem não, você vê? Oreman o quê? Não sei. Que Coride. Tira essa daí. Que Coride. Oreman. This one? Show. No translation. You can hear. अरे मन की करे देहरे कुमान No. Que करोगे? Então, qual o significado para quem está lendo o Ramayana? Então, por que você leu o Ramayana? Para você obter para você poder render a sua mente aos pés de Lati Shrimatiraddhika. Então vocês ouviram o Bhagavata por 7 dias e o que vocês ouviram? Nem um pouco de renúncia veio até você. Então qual o benefício de ouvir o Bhagavatam? Então, você deve ter renúncia e ao mesmo tempo se render aos pés de Lati Shrimatiraddhika.
Então, da mesma forma, Shivaji, ele canta os nomes de Ram. Então, por que a gente quer ouvir sobre Ram? Mas a gente não sabe. Então, pela misericórdia de Ramji. Então, você pode alcançar até estágios mais elevados, como Gopi Prem. Porque pela misericórdia de Ramachandra. Então, aqueles rishis que viviam na floresta de Danyakaranya por milhares de anos, eles fizeram as austeridades. E quando eles viram o Ramachandra, eles estavam cantando o Gopala Mantra. Eles sentiram esse estímulo, o Dipan. E quando eles viram o Senhor Ramachandra, em qual humor eles o viram? Em Madhurya Bhav. Então, vendo esse humor, Bhagavan Ramachandra disse: Rei Rishis, eu entendi o humor de vocês, mas nessa forma de Ram, eu fiz um voto que eu teria somente uma esposa, e ela é Sita. Mas depois que eu executar essa lila, eu me tornarei Bhagavan Krishna. E eu terei muitas amadas. Então eu vou poder aceitar esse Madhurya Bhava de vocês. Então ele deu essa bênção para os rishis de Danyakaranya. Então os rishis de Danyakaranya em Dwarpa Yuga, eles nasceram como gopis em Braja. Elas obtiveram o corpo de uma gopi. Então Bhagavan deu a associação das Nityasiddha Gopis, e depois disso elas foram capazes de alcançar a Rasa Lila. Mas pela misericórdia de Bhagavan Ramachandra, elas conseguiram alcançar o corpo de uma gopi. Porque Krishna, ele tem uma regra. Eu sou um gopa e eu não aceito ninguém, que não seja uma gopi. Então eu não aceito o amor daqueles que não está no corpo de uma gopi. Então as brahmanes, as esposas dos brahmanas de Mathura, então essas moças, elas foram até Badrol, levando frutas, né, alimentos para Krishna. Mas Krishna as mandou de volta, porque ele tem esse nishta, ele tem essa firmeza de que ele só aceita as gopis. Então você deve nascer como uma gopi. E também é necessário se associar com as Nityasiddha Gopis. Então quem são as Nityasiddhas? São Radha, Lalita, Vishaka. Então você deve se associar com elas. Você deve obter o Rasa Madhurya delas. Então Lakshmi Devi, ela queria adentrar Rasa Lila no próprio corpo dela. Mas até hoje ela está presente em
Belvan fazendo austeridades. Uddhav, ele também veio. Ele ficou até cansado de tanto fazer orações. Então ele fica de frente pro Radhakunda, no Uddhav Sarovar. Então no Uddhav Kunda, todas as folhas de grama que estão lá são uma vida de Uddhava, que ele tentou alcançar Gopi Bhav. E nem mesmo ele pôde obter esse Gopi Bhav. Os Pandavas, eles também estão... Como é que é? Estão na doutora da cultura, como água. Ah, tá. Deixa eu falar. Os pandas estão no Radhakunda fazendo austeridades, como na forma de árvores. Apareceu. Então, pela misericórdia do Senhor Ramachandra, facilmente é possível nascer do ventre de uma Gopi e também alcançar a associação das Nitya Siddha Gopis e então adentrar a dança da raça. Então, o Ramachandra, ele é tão glorioso. Então, aqueles que não sabem da glória dele vão falar: eu não quero falar sobre ele, eu só quero falar sobre Krishna. Então, por exemplo, quando Ramachandra ele adentrou Janakpuri, todas as moças de Janakpuri, elas ouviram e ficaram completamente absortas em prema, atraídas por ele. E elas queriam se casar com ele. Mas Bhagavan Ramachandra, ele sabe de tudo e ele é Vanchakalpataru, ele é uma árvore dos desejos. E ele disse: ei, moças de Janakpuri, eu conheço o desejo de vocês, mas dessa forma como Ramachandra, eu não serei capaz de aceitá-las. Porque nessa forma como Ramachandra, eu fiz um voto. Eu só aceitarei uma esposa, Sita. Mas vocês estão tão atraídas por mim. Então, em Dwapara Yuga, quando eu me tornar Krishna, eu irei aceitar vocês. E eu também irei satisfazer todos os seus desejos. Então, elas nasceram em Braja, do ventre das Braja Gopis, e alcançaram Braja Prema. Então, Bhagavan Ramachandra, depois que Sita foi para a floresta, ele pensou: eu preciso fazer sacrifícios de fogo. Mas o guru dele, Vaishistha Rishi, disse: não é possível você fazer sacrifício de fogo porque a sua esposa não está com você. Porque sem uma esposa você não pode fazer Purnahati, que é o final da cerimônia de fogo. Então, no momento do Purnahati, você precisa da sua esposa, porque você é casado. Porque você não é um brahmachari, você é casado. Então, o Ramachandra disse: mas eu preciso fazer o sacrifício de fogo, tem que ter uma solução. Então, Vaishistha Rishi disse: se case de novo. O seu pai era casado com 300 mil esposas.
Ele falou, não, eu fiz um voto de que eu só me casaria com uma esposa, só teria uma esposa. Aí Vashishta Rishi falou, não, mas então não é possível, sem uma esposa você não pode fazer sacrifício de pouso. Então, mas ele falou, mas tem uma solução, você pode fazer uma deidade de cita de ouro e você pode fazer o Purnahati com essa deidade de cita, com essa estátua de ouro. Então ele fez essa estátua de cita de ouro e a colocou sentado do lado esquerdo dele e fez o sacrifício de fogo. E assim ele fazia todos os então todas essas citas de ouro e ele fez sacrifício de fogo por 11.000 anos. Todos os anos ele fazia sacrifício de fogo. Então ele e depois que ele concluiu os seus passatempos, ele estava indo embora. Então todas essas deidades de ouro, essas citas de ouro, elas falaram para onde a gente deve ir. E todas essas citas de ouro, elas nasceram do ventre de Gopis pela misericórdia de Ramachandra. Então existem muitas Gopis na Saralisa. Então a Rasa Lila de outono é Panchayati Rasa, porque existem muitas Gopis presentes lá. Então Sadhana Siddha, Nitya Siddha, Janakpuri, Sardhanyakaranya, Sutichari, Munichari. Então também os Devigams, também aqueles que ficaram atraídos por Vamana-deva. Então essas semideuses que ficaram atraídas por Vamana-deva, elas também se tornaram Gopis. Então os outros avatares a gente não vê tanta beleza quanto em Ram. Então Nishinradeva ele despertou Gopi Bhava em alguém? Me fala. Matsya, Kurma, Varaha. Então o Senhor ele tem muitos avatares. 24 avatares são descritos. Mas o avatar de Rama ele é muito especial. Então Vishwanath Chakravarti Pada ele escreveu, pela misericórdia de Ramachandra, um sadhaka que ele pode alcançar os estágios mais elevados. Então a gente deve buscar pela misericórdia do Senhor Ramachandra. Todos devem ser gratos pela sua misericórdia, porque a misericórdia dele é muito importante para se alcançar Sri Krishna. E o nome de Ram, ele é muito simples. Qualquer um pode falar e ler. O nome de Krishna, ele é difícil porque ele é tortuoso. Então até mesmo os pássaros cantam o nome de Ram. Porque cantar o nome de Krishna, ele é difícil. E há muita potência no nome de Ram. Então o Senhor ele investiu toda a sua potência nos santos nomes. Então os nomes de Bhagavan,
Então ele manifestou toda a sua potência nos seus santos nomes. Então os santos nomes eles são superiores a Shri Hari. Então o Senhor ele fez uma ponte para poder atravessar o oceano até Lanka. Então o Ramachandra estava sentado e estava pensando, esses macacos eles estão falando, pegando as pedras, falando o meu nome e estão jogando. Então algumas pessoas dizem que eles estavam escrevendo o nome Rama nas pedras, mas não é possível, porque eram milhares e milhares de pedras, eles só estavam falando o nome Rama. Então o Ramachandra ele pensou, eu também quero testar isso. Então ele deu uma desculpa e foi pro canto e ele pegou uma pedra e jogou no oceano e ela afundou. E Hanumanji disse, Prabhu, por que isso está acontecendo? E aí Rama com a sua humildade ele disse, todos vocês estão falando o meu nome, estão jogando a pedra e ela está flutuando, mas eu joguei a pedra e ela afundou. Parece que essa pedra está até com raiva de mim, reclamando. Na hora que eu joguei ela na água, ela ficou blu, 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 blu. Então se você não está feliz com algo, você fica reclamando. Blá, 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 blá. Então o Hanumanji ele deu um belíssimo ensinamento. Então, Prabhu, como porque ele falou, Prabhu, se você joga alguém para longe de você, como ela pode sobreviver? Mas se alguém tem o seu nome, então estavam dizendo quando. Então qualquer um que recebe toma um abrigo de Rama, Ramachandra nunca abandona essa pessoa. Então tá vendo a história de quando Ramachandra estava na floresta. Então um espinho ele entrou no pé de Ramachandra. E Sita Devi disse para Lakshmana, pegue outro espinho para a gente tirar o espinho do pé dele. Então Lakshmana veio com outro espinho para remover o espinho do pé de Rama. E Ramachandra disse, não, deixa para lá. Ele disse, deixa esse espinho dentro do meu pé. Por quê? Porque esse espinho ele tomou o abrigo dos meus pés. Porque essa é a concepção dele. Ele pensa completamente diferente da gente. Então ele está pensando, esse espinho ele tomou o abrigo dos meus pés. Se a gente jogar ele para fora, para onde que ele vai? Então as entidades vivas, se de alguma forma elas tomam o abrigo de Bhagavan, ele nunca vai abandonar você. Ele não vai te abandonar você. Bhagavan disse, eu não sou um desertor. Então Bibhishana, ele foi se encontrar com Ram. Todos estavam dizendo, ele é o irmão de Ravana. Ele pode ser um espião, ele é um traidor. Não confie nele. Mas Bhagavan, ele sabe de tudo. E ainda assim ele perguntou para Hanuman. E Hanuman disse, qualquer um que toma abrigo dos seus pés, você pode mudar o coração de qualquer pessoa, até mesmo das pessoas más.
Mas quando Hanuman ele foi para por Sita em Lanka, a primeira pessoa que ele encontrou foi Bibhishan. Então Bibhishana ele vivia no reino de Ravan e ele cantava o nome de Ram continuamente. Então uma porta estava escrito Ra e a outra porta estava escrito Ma. E Ravana viu isso, falou: ei, por que você está colocando o nome do meu inimigo na minha casa? Aí ele falou: não, Ra significa Ravan. E Ma. Ele falou assim: não, meu irmão, esse Ra significa Ravan. E Ma. Migna. É Migna, o nome do filho de Ravan. Aí Ravana, tá bom, muito bom. Então Ramachandra perguntou para Hanuman: você decide o que fazer. Então Hanuman ele disse muitos versos. Se alguma pessoa ela vem para tomar o abrigo, você pode mudar o coração dessa pessoa. Ele tem esse poder. Esse kata está no Ramayana. Danud era uma pessoa muito má, mas Ramanuja fez essa pessoa se transformar e virar uma boa pessoa. Danurda. Então Danurda, ele estava de costa para a deidade e olhando para sua namorada. E já estava na hora de abrir o altar. E um discípulo de Ramanuja veio e falou: esse bêbado, esse criminoso, ele é um criminoso que mata as pessoas, ele veio e está fazendo isso, tá de costas para lá. E aí Ramanuja ele veio e pediu educadamente vir para a deidade. Ele falou assim: ficar olhando para essa estátua de pedra, olha para minha namorada como ela é bonita, olha os olhos, como os lábios dela são lindos. Por que você fica olhando para a pedra? Olha para ela. Falou: ela sim é bonita, ela é linda. Então Ramanujacharya disse: se a deidade ela for mais bonita do que a sua namorada, você vai olhar para ela? Então Danuja falou: tudo bem, se ela for mais bonita, então eu vou olhar. Então Ramanuja ele colocou a sua mão na cabeça de Danurda, e essa potência divina veio até ele. E ele, quando ele viu Thakurji, ele começou a chorar. Nossa, quão fantástico, lindo é Thakurji. Então Danurda começou a chorar muito. E Ramanuja disse: tudo bem. Então ele não fique fazendo esse amor extraconjugal. Se case com ela. E o próprio Ramanuja, ele fez o casamento de Danurda e sua namorada. E ele começou a servir Ramanuja, e todos os dias eles iam servir no templo. Veja essa história. Danurda era um grande criminoso e ele se tornou um grande devoto. Existem muitas histórias de Ramanujacharya.
Mas estava falando do Harikata de Ramachandra. Então, Ramachandra ele disse: então qual o ensinamento que Ramachandra está dando? Então até mesmo se uma pessoa viu, ela toma um abrigo de Bhagavan, Bhagavan ele vai transformar a inteligência dessa pessoa e vai dar uma inteligência benevolente para essa pessoa. Então, Bhagavan Ramachandra. Então nós devemos tomar o abrigo de Bhagavan Ramachandra e pela sua misericórdia a gente vai alcançar Krishna. É por isso que a gente nunca deve desonrar Ramachandra. É por isso que a gente lia o Ramayana continuamente. Então a gente lia por 30 dias, 15 dias antes do Ramanavami e 15 dias depois do Ramanavami. E quando o Gurudeva ele costumava falar sobre Bhagavan Ramachandra, ele ficava em êxtase, sua garganta ficava embargada e lágrimas corriam de seus olhos. Então Gurudeva, um mês antes de desaparecer desse mundo, ele foi até Mithila, o local de nascimento de Sita. Fica no Nepal. Então o Gurudeva disse: eu quero ter o darshan uma vez. Então o Gurudeva ele ficou doente. Então, belíssimos katas aqui. Então, quão belo é o momento que Ramachandra apareceu. No mês de Chitra, no dia de Navami. Num momento muito belo. E quando Sita foi raptada, existe um kata muito interessante. Então, uma vez, quando Bhagavan Ramachandra ele se encontrou com Jatayu, Jatayu disse: você deve recuperar Sita, você deve resgatar Sita muito rapidamente. Então era um muhurta, era um período de tempo. Então Ramachandra, então Sita ela foi raptada, era Bindu Muhurta. Se você perder algo no Bindu Muhurta, certamente você vai recuperar. O Shastra ele diz isso. Então algumas coisas, às vezes você perde alguma coisa, mas se você perde no Bindu Muhurta, certamente você vai recuperar. Então o Shastra ele explica isso. Se você perder alguma coisa no Bindu Muhurta, certamente você vai recuperar. Então Ravana, ele na verdade ele não raptou Sita. Ele raptou Chaya Sita, a sombra de Sita. Nem mesmo Lakshmana ele sabia que Chaya Sita estava lá.
Depois que Ravana ele foi morto, Bibhishan, ele soltou Sita. Então Bibhishan, ele arranjou um belíssimo palanquim para carregar Sita até Rama. Então Ramachandra ele falou: Lakshman, você deve preparar um teste de castidade para Sita. Ao ouvir isso, ficou arrepiado. Então ela deve provar sua castidade para mim. Então o Ramayana ele dá belíssimos exemplos, muitos ensinamentos. Então o ensinamento é que uma mulher ela nunca deve ficar sozinha. Então me perdoe, mas essas são as... Isso está nas escrituras. Porque é melhor prevenir do que remediar. Porque se você ficar... Se a mulher está andando sozinha e acontecer alguma coisa, então a mulher ela está sob a guia do pai quando ela é jovem. Depois ela fica protegida pelo marido, depois ela é protegida pelo filho. Então a mulher ela nunca deve ficar desprotegida. Essa é a cultura indiana. Hoje em dia, muitos casos de estupro. As pessoas não estão usando roupas adequadas, elas não estão cuidando do próprio corpo. Então as mulheres elas estão fazendo propaganda do próprio corpo. Não entendi. Me perdoe, mas essas são as palavras das escrituras. Pode ser um pouco amargo, mas essas são as palavras das escrituras. Se eu falar muito, você vai ficar chateado. Vocês vão ficar chateados. Então, o que quer que a gente aprende da nossa mãe. Então a gente passa muito mais tempo no colo da nossa mãe e pouco tempo no colo do nosso pai. Então a gente observa muito como a nossa mãe come, o que ela faz. Então a gente recebe muitas impressões da nossa mãe. Não é verdade? Não estou tomando lado de ninguém, nem do homem nem da mulher. Mas os nossos sanskaras, as nossas impressões, então existem os sanskaras da vida passada e os sanskaras dessa mesma vida. Pratanik Sanskara e Adunik Sanskara. Então Ramachandra
ele demonstrou: vamos fazer a prova da castidade de Sita. E Lakshmana estava irado, porque Lakshmana ele tinha muito nista, ele tinha uma fé firme em Sita. Ela é como a minha mãe. E a fé dele em Ramachandra também é muito grande. Lakshmana ele ficou muito bravo com o Ramachandra. Ele não ficou bravo uma vez com o Ramachandra, ele ficou várias vezes bravo com ele. Então Krishna estava fazendo uma lista de quem iria vir para os passatempos de Gaurasunda. E Krishna não escreveu o nome de Baladev Prabhu. Aí Baladev falou: por que você não colocou meu nome? E Krishna falou bem assim: na minha forma como Rama e na minha forma como Krishna, você está sempre criando problema para mim, sendo o oposto ao que eu quero fazer. Ele falou: então Baladeva Prabhu disse: nessa Goura Lila, eu não ficarei bravo com você, eu não falarei nada. E por isso que Nityananda Prabhu, ele é akroda, ele nunca fica irado. Ele está servindo de forma muito humilde Gaura Sundara. Ele é akroda, ele nunca fica irado. Que humor belíssimo, né? Então já vou concluir. Então Lakshmana, ele estava muito bravo. Como que você quer que eu prove a castidade da minha mãe? Ela é sua esposa. E você está dizendo que ela é incasta? Ravana é o vilão. Então o Ravana, ele roubou, sequestrou ela à força. Qual que é a culpa dela? Então Sita Devi, ela não segurou em Ravana. Quem foi que segurou? Foi Ravana que segurou ela. Ela era uma mulher indefesa. Veja, Sita Devi não estava sozinho. Então a Lakshmana ele estava argumentando muito. Ela estava com Trijata. Era uma demônia que ficava com Sita, Trijata. Ela não estava sozinha, ela estava com Trijata. E você está duvidando da minha própria mãe? Rama disse: não, calma, Lakshmana, eu só quero pegar a minha Sita de volta. Ele falou: porque essa não é minha Sita. Aí Lakshmana ficou completamente perplexo. Ele falou: como assim? Já faz 1 ano que Sita tinha sido raptada. E nem mesmo Lakshmana sabia que essa Sita era Chaya Sita, a Sita falsa. Ele falou: não, você na verdade sabe, sim. No Kurma Purana fala sobre esse verso. Então quando Ravana, o Brahma Vaivarta Purana também descreve isso. Sobre Chaya Sita. Ravana ele só raptou Chaya Sita pelo fogo.
ela foi para Kailash e ficou lá com Parvati, porque ela não poderia ficar com um homem. Então, Agni Devata, a deidade que preside o fogo, ele levou Sita até Parvati, ela ficou lá. Então, Lakshman ficou calmo, ele preparou o fogo, então Sita ela entrou no fogo e a Sita original saiu do fogo. Então a Tia Sita também foi até Ramachandra e disse: nós fizemos tantos passatempos juntos e agora o que eu vou fazer? Então ela passou 3 nascimentos em Svargaloka. Draupadi, também ela nasceu como Draupadi. Esse kata é muito, muito doce. Quanta bem-aventurança vem desse kata? Consegue me entender? Essa é a especialidade da cultura indiana. Hoje em dia, as mulheres elas querem andar sozinhas, não querem se casar. Então elas não são cuidadosas e coisas ruins acontecem, como elas são estupradas. Então por isso que elas não devem andar sozinhas. Então a mulher não deve andar sozinha. Hoje em dia é ainda mais perigoso. Você não sabe se tem um demônio, tem um fantasma. Então existem fantasmas e demônios. Até mesmo no templo é perigoso. Você não sabe quem está possuído, quem não está. Então sejam cuidadosas para evitar acidentes. Não é verdade, irmão? Então, um brahmachari, ele pode ficar num quarto sozinho, mas uma mulher nunca deve ficar sozinha num quarto. Então, um homem pode ficar sozinho num quarto. Você não sabe quem vai bater na sua porta. E algo ruim pode acontecer. Então é por isso que... E é por isso que se 2 mulheres estão num quarto, se alguém ruim vir, as 2 podem se juntar e bater nele. Desligado.